Senhora Presidente, mais uma vez, muito obrigado por conceder esta entrevista à CGTN Português. E para começar, poderíamos apresentar a Associação Amigos da Rota da Seda. Quais foram os principais resultados alcançados na promoção da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa? Muito obrigada mais uma vez por este convite e tenho muito gosto em falar neste canal sobre a iniciativa Uma Faixa e uma Rota, a Rota da Seda Marítima do século XXI. Essa iniciativa foi-nos apresentada em Portugal em 2015, quando uma delegação da Academia das Ciências Sociais de Pequim visitou a Câmara de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, e proferiu nos espaços do Conselho uma conferência sobre esta iniciativa. Eu tive a honra de ser convidada e percebi pela conversa dos professores que vinham que havia uma grande semelhança entre o nosso empreendedorismo no século XVI e XVII e o empreendedorismo chinês do século XXI. E fiquei, digamos, desperta para esta iniciativa. Depois, com o tempo, fui sabendo mais coisas. Na altura não era muito claro o que é que ia ser esta iniciativa. Fui acompanhando, juntamente com outros amigos, todos eles ligados a Macau, à China, fomos falando sobre o tema, até que em determinada altura achamos que seria importante Portugal ser um membro ativo dessa iniciativa. E nós começamos a pensar em fazer uma associação cujo objetivo fosse justamente esse, fosse analisar a iniciativa e simultaneamente divulgar qual era o interesse que a iniciativa teria para Portugal. O nosso caminho é sempre perceber o que é que a filosofia que a China tem para a iniciativa, que tipo de projetos podem ser contemplados nesta iniciativa. Então, ao longo destes anos, nós temos feito um percurso de estudo e de comunicação, nomeadamente com a publicação de livros, com a publicação de artigos, com a organização de conferências, ao mesmo tempo que nós trabalhamos esta informação em Portugal, porque o nosso âmbito de atuação é Portugal, mas nós percebemos que é muito importante a ligação da China com os países de língua portuguesa, Macau como plataforma, e Portugal como plataforma. E eu, quando digo Macau, também digo Portugal, porque as duas realidades estão muito facilmente ligadas. E o network que existe é muito forte e, portanto, nós achamos que a iniciativa, no fundo, tripartida, China, Portugal e outros países de língua portuguesa, é uma forma que nos interessa imenso, quer a China, quer a Portugal, e também com grande vantagem para esses países de língua portuguesa. Portanto, no fundo, há uma comunidade de língua portuguesa que está junto da China nesta iniciativa. Ok, professora, nos últimos anos a cooperação pragmática luso-chinesa tem-se aprofundado continuamente. No âmbito da iniciativa Uma Faixa, uma Rota, os dois países vêm ampliando a cooperação em áreas como transição verde, economia digital e pesquisa marítima. Na sua opinião, quais são os principais destaques e tendências dessa cooperação bilateral recente? O facto de ser um país faixa e rota tem trazido vantagens a Portugal, porque o que vemos nas tendências de comércio e de investimento é que a China investe e faz comércio cada vez mais com esses países e na percentagem global do investimento chinês no exterior e do comércio da China com o exterior, tem vindo a aumentar o peso desses países nessas duas dimensões. Repare que em 2000 Portugal assinou um memorando em 2018, quando veio a Portugal o presidente Xi Jinping, e nessa altura o investimento da China em Portugal eram cerca de 4 mil milhões. Hoje em dia o investimento da China em Portugal são cerca de 13 mil milhões. Portanto, tem havido um reforço muito grande do investimento da China em Portugal. Também cresceu muito o comércio. Há muitos projetos que começam a acontecer em várias áreas, por exemplo, de parcerias, por exemplo, na parte cultural e de comunicação, na parte universitária, na investigação de várias áreas, como biotecnologia, ótica, nanotecnologia. Há várias áreas de investigação que começam a ter projetos conjuntos, a inteligência artificial,
Há muitos aspectos que como referiu... Há muito para desenvolver ainda. Exatamente, há um campo muito grande. E isto para dizer que esta iniciativa não é, ao contrário do que se passava inicialmente, apenas uma iniciativa de trabalho conjunto na construção de infraestruturas ou de caminhos de ferro. Inicialmente, quando apareceu em 2016, 17, 18, em Portugal, as pessoas pensavam que eram só caminhos de ferro. Não, caminhos de ferro são infraestruturas fundamentais de comunicação que são necessárias para depois promover a indústria, o comércio e os investimentos. Eu não posso fazer omeletes sem ovos, não posso desenvolver parques industriais onde eu não tenho vias de comunicação. Isto é óbvio, não é? Portanto, a China começa muito bem, sobretudo nos países menos desenvolvidos, para a construção de infraestruturas. Uma coisa que Portugal teria todo o interesse em fazer era participar de uma forma conjunta com a China, portanto, em alianças tripartidas, que era a construção dessas infraestruturas não só de comunicação, mas também de energia, de fornecimentos de várias naturezas, os networks, de várias logísticos, etc., em países de língua portuguesa. Porque, obviamente, nós temos essa experiência, nós temos esse know-how e temos essa vontade de desenvolver a relação também com esses países e estamos abertos à cooperação com a China. Muito bem. Professora, com o intercâmbio cada vez mais estreito entre Portugal e a China, tem aumentado o entusiasmo dos cidadãos dos dois países em aprender a língua um do outro e também conhecer as respectivas culturas. Na sua opinião, que tipo de atração cultural reflete este fenómeno de aprendizagem linguística e de esforço mútuo e como é que este fenómeno pode promover a compreensão mútua entre os dois povos? Bom, os extremos atraem-se. Okay. Portanto, a cultura ocidental e a cultura oriental têm uma atração enorme desde sempre. Agora, esse bichinho da diversidade cultural, do conhecimento, tem uma outra dinâmica, que é o grande desenvolvimento da China. Portanto, em determinada altura, a China começa a emergir como uma grande potência. Dessa grande potência tem uma parte da cultura antiga, que é também muito atrativa, mas também tem uma modernização e uma cultura tecnológica que também é muito atrativa. Portanto, hoje em dia, quando se quer negociar ou quando se quer ter alguma profundidade nesta relação, é necessário perceber a cultura chinesa. E uma forma de melhor interiorizar a cultura chinesa é também aprender a língua. Muita gente em Portugal estuda chinês por uma questão profissional. Por exemplo, pessoas ligadas à medicina tradicional chinesa. Pessoas ligadas a determinado tipo de conhecimento em que a China é muito forte. Mas também pessoas que percebem que a China é um país de grande futuro e que será bom a língua para trabalhar lá ou para fazer negócios. Por outro lado, a China também reconhece que a língua portuguesa tem 250 milhões de pessoas no mundo, um pouco mais, quase 280 milhões de pessoas no mundo, que estão em todas as áreas estratégicas do planeta. Estão na América Latina, estão na Ásia, estão na África, estão na Europa. Portanto, esse network, juntamente com o network chinês, é um potencial fantástico. Muita gente aprende português para ir trabalhar, por exemplo, para o Brasil ou para países africanos, como Angola, Moçambique. Então, na China já há cerca de 50 universidades com cursos de língua portuguesa. E aqui também já há escolas e universidades com cursos de língua chinesa. Para além do trabalho muito importante que é feito pelos Institutos Confúcios, 5 Institutos Confúcio que estão nas diversas universidades em Portugal, em Lisboa, em Coimbra, em Aveiro, no Porto e em Braga. E muita gente, até de várias idades e de várias proveniências económicas e profissionais, frequenta esses cursos também. Portanto, é realmente muito importante essa componente linguística. Quando se estuda uma língua, aprende-se a lógica. A seguir, gostávamos de conhecer melhor a sua experiência pessoal. A senhora Presidente tem fortes laços com a China. Poderia compartilhar connosco essa ligação com a China ao longo destes anos todos e o que mais impressionou nas mudanças e no desenvolvimento do país ao longo destes anos? Pois, eu tive, de facto, um percurso de vida fora de vulgar, na época, estamos a falar nos anos fins dos anos 70.
porque não era normal uma rapariga, uma mulher sozinha, universitária, acabada com pouca experiência profissional, acabada de fazer aqui a sua licenciatura, ir para o Extremo Oriente e eu fui convidada pelo Governo de Macau, exatamente, para ir desenvolver um Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercialização de Macau, que era algo semelhante ao que na altura existia, que era o Fundo de Fomento de Exportação. Mas aquilo era mais abrangente, porque era não só exportação, mas também investimento. Portanto, tudo o que tinha a ver com estas duas vertentes. Isto foi, para já, uma experiência internacional fantástica, porque o meu trabalho era com as fábricas chinesas, a comunidade em Macau industrial era chinesa, havia muito pouca gente portuguesa na indústria ou no comércio. Portanto, os meus parceiros eram chineses, eu tinha que trabalhar com eles todos os dias, tinha que aprender a trabalhar com eles todos os dias. Numa outra fase, eu fui convidada para criar o World Trade Center Macau, na mesma linha de globalização e internacionalização de Macau. Portanto, ligar-me aos World Trade Centers internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos, no Canadá e noutros países. E, finalmente, eu fui convidada para abrir uma direção do Fundo de Fomento de Exportação em Macau. Portanto, está a ver, não tenho uma vida de Macau, tenho várias vidas em Macau. Muito bem. Então, e pergunto-lhe o que é que mais atrai nessa região? Olha, o que me traz nesta região, para já, é o grande dinamismo. É termos todos os dias coisas novas para fazer. É uma coisa muito importante, que nem sempre é possível em Portugal. É desenhamos os projetos, concordamos nos projetos e eles aparecem feitos. Eles fazem-se, as coisas acontecem. Eu olho para Macau e vejo lá várias coisas onde eu empenhei muito do meu tempo e do meu esforço. E estão lá. A minha vida mudou completamente. Eu não sei qual teria sido o meu destino aqui se tivesse continuado em Portugal, mas com certeza eu não tenho a mundivisão, não tinha a cultura e a mundivisão que tenho hoje. A forma como o meu mindset existe, que é muito multicultural, muito aberto ao mundo, ver tudo ao mesmo tempo. Eu, se calhar, em Portugal não teria esta facilidade, não teria esta visão, esta maneira de ver o mundo e de comunicar. Nos últimos anos, e continuando a falar de Macau, Macau tem promovido ativamente um desenvolvimento económico adequadamente diversificado e setores como convenções, exposições, turismo e cultura têm se tornado novos motores de crescimento económico. Como é que a Sra. Presidente avalia as mudanças e o desenvolvimento de Macau nos últimos anos? E, na sua opinião, que papéis únicos pode Macau desempenhar na ligação entre a China e os países da língua portuguesa? Bom, Macau tem uma indústria estruturante que é o jogo e o turismo. Jogo, turismo, diversão. Isto é a galinha dos ovos de ouro de Macau, não é? Macau tem um dos rendimentos per capita mais altos do mundo, se não é o primeiro, é o segundo mais alto do mundo. Tem um sistema de proteção social fantástico. Tem uma qualidade de vida muito boa e isto deve-se a esse rendimento. Isto é indústria 1. Isto não pode acabar. Se acabar, tem que ter uma alteração muito grande em toda a estrutura da economia de Macau. Só que não é bom ter essa dependência. Portanto, há aqui que encontrar outras oportunidades. Então, o Governo de Macau definiu uma estratégia, fez um plano em 2024, 2026, e então o que está aqui é mais 4 tipos de atividades, que é a parte financeira, a parte das novas tecnologias, a parte tecnológica, as startups e também, de certa forma, a relação com os países de língua portuguesa, a plataforma e a continuação, obviamente, das conferências, etc. Não é? E isso é uma diversificação. Mas a grande diversificação, do meu ponto de vista, é possível na ilha de Anqing. Portanto, o governo chinês adjudicou, em cooperação com o governo de Cantão, o governo de Macau, o governo de Cantão, o desenvolvimento da ilha de Anqing, que é 3 vezes superior em Macau, onde há muita coisa que se pode fazer e onde pode haver parques industriais e pode haver acordos de comércio com vantagens aduaneiras muito baixas, grandes, ao contrário, vantagens aduaneiras grandes, portanto pagam menos. Em fevereiro deste ano, a Sra. Presidente declarou numa entrevista que os planos quinquenais da China
e diz, são uma orientação para as coisas concretas, não são documentos retóricos representando uma visão de longo prazo. Ora, sabemos que o 15º Plano Quinquenal da China enfatiza ainda mais a promoção mútua da dupla circulação doméstica e internacional e a abertura ao exterior de alto nível. Na sua opinião, que novas oportunidades de cooperação bilateral Portugal pode aproveitar a partir deste plano de desenvolvimento? Sim, exatamente. Como eu disse no início, algumas das áreas de desenvolvimento deste último plano coincidem com áreas de grande interesse e desenvolvimento em Portugal. Portanto, pode haver essas parcerias. As áreas de complementaridade são bastante grandes, quer de interesses de desenvolvimento da China, quer de interesses de desenvolvimento em português. Portanto, se nós analisarmos os planos quinquenais, vemos uma evolução muito grande tecnológica na China. E parte dessa evolução tecnológica, em algumas áreas, coincide com a evolução tecnológica em Portugal. Portanto, o que nós queremos agora evoluir é também aquilo que a China quer evoluir. E estamos a falar, por exemplo, das tecnologias de energias verdes, energias renováveis, inteligência artificial, robótica, computação quântica, semicondutores, biotecnologia, novas tecnologias de comunicação. Portanto, no fundo, há aqui um interesse comum em áreas de investigação e em áreas de industrialização. Portanto, nós também defendemos, tal como a China, que deve haver uma ligação entre as universidades, a inovação e a indústria. E nós podemos muito trabalhar em conjunto na área da investigação, na área da inovação. E depois, qual é a grande vantagem da China para nós quando se chega à indústria? É a escala. Para se fazer investigação, para se fazer inovação, o outcome disso, o resultado disso tem que passar dos laboratórios para as fábricas, para a indústria. E nós para isso temos que ter clientes. Onde é que vamos colocar os produtos? Precisamos de dimensão, precisamos de escala. E Portugal tem uma escala pequena no mercado interno e no mercado externo tem alguma dimensão, mas ainda não tanto nestes produtos. Portanto, se trabalharmos em conjunto com a China, temos também o mercado chinês para trabalhar em conjunto com a China e o mercado da Europa. Portanto, fazer parte da indústria na China para vender na China, fazer parte da indústria em Portugal para vender no mercado europeu. Também disse há bocadinho que achava que a investigação, a inovação e a indústria que estavam ligados. E acabei de ler há pouco num jornal que foi inaugurado um novo espaço de diálogo entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade da Ciência e Tecnologia de Macau para trabalhar em conjunto num aspecto que é muito, muito importante, que é optoeletrónica. Portanto, um laboratório de óptico-eletrónica, que tem a ver com a nanotecnologia, tem a ver com a eletrónica. Possivelmente deste espaço de investigação vai sair inovação. Da inovação é possível implementar indústrias diferentes. Portanto, esta é uma lógica. A outra que soube há bocadinho foi lançado um centro de investigação conjunto entre a Renmi University e a Universidade de Coimbra. Este é menos tecnológico, é mais ligado à parte do estudo civilizacional, mas também é muito importante. Portanto, estas ligações que começam a aparecer, começam a criar um ambiente que depois vai permitir consubstanciar parcerias ao nível económico e empresarial. Mas temos que começar pelo conhecimento, pela base, pelo trabalho em conjunto. Muito bem. Em setembro de 2025, o presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se em Pequim com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Sua Excelência afirmou que China é um parceiro insubstituível para a Europa e que Portugal está disposto a promover ativamente o desenvolvimento saudável e estável das relações entre a União Europeia e a China. Na sua opinião, de que forma a China e Portugal devem explorar as suas vantagens únicas para contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento das relações União Europeia-China? É claro que Portugal é um membro muito ativo da União Europeia, até porque o Presidente é português. António Costa. Exatamente. Agora, o problema da Europa é muito complexo. O que acontece é que nós tínhamos uma relação com a China que era muito positiva. Em determinada altura, nós tínhamos a Agenda 2020, em que se discutia a adesão da União Europeia à iniciativa Faixa e Rota
e se discutia um acordo de investimento da China e da Europa. Era o que estava em cima da mesa como elemento-chave. Depois havia muita cooperação ao nível académico, científico, tecnológico, cultural. Portanto, havia uma visão muito positiva. Esta posição positiva começa a ficar bloqueada com a primeira administração Trump e acentuada pela estratégia americana em relação ao Covid. Criou-se um mito que a China era um adversário terrível, algo a evitar. E, portanto, há o chamado decoupling. Os americanos começam em 2017 e têm vindo a intensificar o decoupling. A Europa não chama isto de decoupling, chama de risking. E diz, não, a China é nosso parceiro, é nosso concorrente e é nosso rival sistémico. E não consegue jogar com isto. Quer dizer, os americanos já estão numa fase diferente. Os americanos dizem, a nossa relação com a China é transacional. E nós queremos o melhor para a América. E o melhor para a América é ser hegemónica. Não vamos partilhar a governação mundial com a China. Está fora de questão. A China dizem muito bem, não, mas nós somos a segunda potência económica. Nós somos 1,4 bilhões de pessoas. E, portanto, nós temos que ter uma palavra na governação global. Pronto, estamos nesta frente a frente. A Europa está no meio. E devia estar no meio. Devia ser um fiel de equilíbrio entre os dois. Mas como se pôs debaixo dos Estados Unidos? Completamente. Portanto, bem, tem que perceber o mundo real em que estão. Estão a cair numa armadilha, do meu ponto de vista. Portugal é uma das vozes, e não é a única, hoje em dia. Há vários países na Europa a dizer que temos que negociar com a China. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Depois há outros que dizem, não, isso é tabu, não se negocia com a China. Você acredita que tudo venha a mudar, não é? Eu acredito que venha a mudar. O mundo é muito dinâmico e nós cada vez percebemos mais que o papel da Europa é exatamente ser o equilíbrio mundial. Professora, praticamente estamos a terminar a nossa conversa. Atualmente o mundo enfrenta desafios e riscos sem precedentes e a governança global encontra-se num momento decisivo. A China propôs a construção de uma comunidade de futuro partilhado com a humanidade, além da Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governança Global, contribuindo com a sabedoria chinesa para a reforma e o aperfeiçoamento da governança global. Tendo em conta a longa cooperação amigável entre a China e Portugal na defesa comum de um multilateralismo, na sua opinião, como deverão os dois países reforçar a cooperação no futuro para praticar conjuntamente o multilateralismo e contribuir para a governança global? Qual é que é a sua opinião? Não, é claro que se vir as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele recentemente, acho que foi no visita à China, disse exatamente isso, que Portugal trabalhará com a China nesse multilateralismo, está de acordo. Repare, nós somos um país muito pacífico, nós não queremos conflitos, não queremos guerras, não é bom para nós, não está na nossa ídolo. Eu penso que a China é igual, portanto a nossa visão é uma visão de paz e o nosso reconhecimento que todos têm que ter uma palavra na governação global. Não faz sentido haver um país que mande nos outros todos. Não faz sentido haver um país que invada os outros sem respeitar o direito internacional. Portanto, nessas posições, nós estaremos com certeza do mesmo lado, na cena internacional. Aliás, vê-se as declarações dos nossos políticos, etc., são sempre num sentido muito semelhante a esse de uma colaboração global pela paz, pelo bem-estar, pelo desenvolvimento. Presidente, o canal CGTN de Português agradece a sua presença e foi um gosto também da minha parte poder conversar consigo. Eu também tive muito gosto, muito obrigada, agradeço imenso esta entrevista e espero que ela contribua para esclarecer mais sobre estas iniciativas fantásticas da iniciativa que é a nova rota da seda do século XXI e espero que a cooperação entre Portugal e a China nesta iniciativa seja cada vez mais estreita e mais produtiva.